Oi meus tolinhos, aqui é o Bruno e para a lista de hoje eu tenho uma proposta bem diferente. Cada filme que eu vou indicar hoje tem uma origem inusitada, seja baseado em notícias chocantes, lendas urbanas assustadoras, músicas misteriosas ou qualquer outra fonte. Então prepare-se para conhecer muito terror da melhor maneira possível, através da improvisação. E eu vou começar esse vídeo falando sobre uma notícia que eu vi ainda esse ano envolvendo a inteligência artificial. Pois é, parece que toda vez que se fala sobre inteligência artificial nas redes, se fala através de polêmicas, e dessa vez não foi diferente. A polêmica da vez é que influencers estão usando a inteligência artificial para criar modelos ultra realistas nas redes sociais e estão lucrando muito com isso, mas muito mesmo. Mas quem foi que disse que isso lá é uma novidade? Isso imediatamente me lembrou esse filme aqui. Simone é um filme dirigido por Andrew Niccol, estrelado por Al Pacino. E aqui ele vive um diretor numa fase muito ruim da sua carreira. E para tentar salvá-la, ele cria digitalmente uma atriz para atuar nos seus novos filmes. Essa atriz digital hiperrealista chama-se Simone, abreviação de Simulation One, e logo conquista público e crítica, que nem desconfiam que estão aplaudindo uma mentira. Sentindo o gosto do novo sucesso, Al Pacino precisa lidar com paparazzis intrometidos, fãs paranoicos e programas de TV que estão loucos para saber mais sobre a atriz. O filme levanta questões sobre a autenticidade e a influência da tecnologia na sociedade. A realidade de hoje, com influências e modelos virtuais criados por inteligência artificial, reflete muito do que foi previsto em Simone. O filme se antecipou a essa tendência, mostrando como a tecnologia pode moldar percepções e criar realidades alternativas que influenciam a sociedade e a cultura pop. Pois é, gente, parece que o mundo está cada vez menos ajuizado, né? As pessoas aprenderam mesmo a aplaudir uma coisa artificial, uma coisa tão falsa e tão tosca, uma coisa sem um pingo de naturalidade, tá? Bizarro isso, bizarro mesmo. Mas a segunda coisa que eu vou falar, a segunda coisa inusitada que me lembra um filme de terror, é uma história que eu tenho certeza que você aí de casa já deve ter ouvido alguma vez na sua vida, que é sobre transplantes oculares que não deram certo. Estou falando das histórias e lendas sobre transplantes oculares que resultam em visões demoníacas e sobrenaturais. Geralmente giram em torno da ideia de que os olhos transplantados carregam as experiências visuais e as memórias do doador, levando o receptor a testemunhar eventos sobrenaturais ou perturbadores. E para mim é impossível falar de transplantes oculares que não deram certo sem lembrar de The Eye. The Eye é um filme de terror sobrenatural lançado em 2002, dirigido pelos irmãos Peng. É um dos filmes mais clássicos do horror asiático, e ele segue a história de Wong Moon, interpretada por Angelica Lee, uma jovem cega desde sua infância. Ela se submete a um transplante de córnea para restaurar sua visão. Porém, após a cirurgia, Moon começa a ver imagens perturbadoras e sobrenaturais, incluindo aparições de fantasmas e visões de mortes iminentes. Essas visões a levam a descobrir que suas novas córneas pertenciam a uma mulher com habilidades mediúnicas, que conseguia ver os mortos. E The Eye é de uma simplicidade extremamente charmosa. Ele não é um filme extremamente sombrio, não é super medonho, até porque os jumpscares são bem óbvios, são bem simples. Mas é isso que é legal, ele tem uma boa história para contar e ela é feita de uma maneira muito eficiente, bem dinâmica.
Também tenho que ressaltar que a atuação da protagonista, né, interpretada aqui pela Angélica Lee, é incrível, é muito boa mesmo. Ela carrega muito esse filme, que além de tudo, conta com um dos melhores finais de todos. Quem assiste esse filme se lembra imediatamente do seu final, não tem como negar, é um final muito legal, muito diferente, né? Alguns podem achar um pouco exagerado, alguns podem achar que poderia ter um outro tipo de final, mas a verdade é que é um final excelente para todos, é muito legal mesmo. Eu vou dizer um pouco mais. Existe a sequência, né? Existem mais duas, pelo menos, acabou virando uma trilogia, mas eu recomendo muito o segundo filme. O segundo filme ele tem um toque de terror muito mais macabro, muito macabro mesmo, que me pegou muito desprevenido. Eu não imaginei que eles fariam uma sequência tão dinâmica e tão mais medonha, sabe? E assim, ficou legal porque não foi simplesmente recontar aquela história como acontece na maioria esmagadora das sequências, e para mim isso foi muito único. Então, minha recomendação é a seguinte: o primeiro e o segundo são filmes muito bons mesmo. O primeiro ele é um drama com uma carga de sobrenatural, e o segundo já se volta mais para o terror. Então minha dica é, vocês podem assistir qualquer um dos dois, não precisa assistir em sequência, mas tenta assistir o primeiro, depois o segundo um outro dia, porque ambos valem muito a pena. Um é um clássico do terror asiático, e o segundo é um baita filme de terror, gente. Vocês não vão querer perder essa. E por falar em olhos, o mito dos ciclopes é uma parte fascinante da mitologia grega. Para quem não se lembra, os ciclopes são gigantes com um único olho no meio da testa e são conhecidos por sua força bruta. E falar sobre ciclopes me lembra uma pérola do body horror asiático que é bem inesquecível, porque para quem é fã daqueles efeitos, daquela maquiagem macabra, isso aqui é um prato cheio. Ciclopes é um filme japonês de horror de 1987. A história é centrada em Miyuki, uma estudante que vive com seu irmão Takamori, que estuda mutações e defeitos de nascença causadas pela poluição. Takamori, junto com outro grupo suspeito, realiza pesquisas heréticas em participantes involuntários, que acabam dando à luz a uma criatura mutante. As cenas finais apresentam o melhor que pode haver de um body horror bem feito, pois apesar de ser um filme bem obscuro, que chegou a ser lançado diretamente em VHS, Ciclopes conta com efeitos práticos impressionantes para sua época, que ainda por cima continuam brilhando em produções maiores que são lançadas atualmente. E agora com mais uma coisa inusitada, o Ponto Nemo. Ponto Nemo é conhecido por ser o lugar mais remoto do oceano, tornando-o um local de interesses para estudos científicos sobre isolamento e inacessibilidade. Devido à sua distância de qualquer população humana, o Ponto Nemo é frequentemente utilizado como um cemitério de satélites. Embora remoto, a área ao redor do Ponto Nemo pode abrigar formas de vida únicas, adaptadas às condições extremas de isolamento e pressão do oceano profundo. E meus tolinhos, o Ponto Nemo não é apenas especial para os cientistas. Ele é muito querido pelos fãs de Lovecraft, pois os fãs mais hardcore acreditam que Cthulhu está dormindo no Ponto Nemo. É isso mesmo, eles acreditam de verdade que é no Ponto Nemo que Cthulhu está em seu grande repouso, apenas aguardando para poder voltar à superfície. E já que estamos falando sobre essa criaturinha tão poderosa e tão popular, por que não falarmos sobre uma das suas adaptações mais fiéis? O Chamado de Cthulhu é um filme de 2005 baseado no conto homônimo de Lovecraft, dirigido por Andrew Lehman e produzido pelo H.P. Lovecraft Historical Society. O filme é notável por ser uma adaptação fiel ao estilo do cinema mudo da década de 1920, com técnicas e estética
da época. O filme segue a jornada de um investigador que descobre os segredos de uma antiga e terrível entidade cósmica, Cthulhu. E o filme é extremamente aclamado por sua fidelidade ao material de origem e por sua habilidade em capturar a essência do horror cósmico de Lovecraft, embora não seja fácil de ser visto por todos, devido ao seu estilo bem específico e à ausência de diálogos falados. No entanto, para os fãs de Lovecraft, é considerado uma adaptação única e reverenciada. Pois é, quem sabe o Cthulhu esteja realmente no ponto Nemo apenas aguardando um sinalzinho para voltar à superfície e lascar com todos nós. Mas a outra coisa inusitada, a última coisa inusitada dessa lista é uma música, um rockzinho que eu sempre escuto, de vez em quando. Que eu escuto, gosto muito dessa canção e ela automaticamente me fez lembrar de um filme que eu também gostei muito. A música Movies é um dos singles mais conhecidos da banda Alien Ant Farm, lançado em 2001 como parte do álbum Anthology. A letra da música aborda temas como a cultura pop e a obsessão pela fama e pela vida de celebridades. E eu sempre escuto essa música me lembrando agora desse filme que eu vou falar agora, que misturou muito bem horror, comédia e ainda fez uma bela homenagem a filmes de baixo orçamento. All About Evil é um filme de terror e comédia lançado em 2010, dirigido por Joshua Grenell. O filme é uma homenagem ao cinema de terror de baixo orçamento e ao Grindhouse, e ainda combina humor ácido e gore. A trama segue Deborah Tennis, uma bibliotecária tímida que herda um cinema decadente de seu pai. Quando ela acidentalmente mata alguém e a morte é capturada em filme, o público adora, acreditando ser uma produção fictícia. Deborah então se transforma em uma cineasta sádica, criando filmes snuff para atrair espectadores e salvar o seu cinema. E All About Evil se tornou uma grande surpresa para mim. Eu não esperava nada desse filme, porém eu recebi muito. A começar pelo seu elenco, que conta com Cassandra Peterson, a nossa Elvira, a Rainha das Trevas. Esse filmaço que marcou gerações. E por mais que a Cassandra não tenha um papel tão importante nesse filme, ela é mais secundária, né? Papel bem minúsculo, é muito legal de revê-la, porque esses artistas marcaram muito a gente, marcaram muitos fãs de terror com os seus filmaços. A Elvira é uma personagem muito legal e a atuação da Cassandra também foi ótima. Então, mesmo que seja por pouco tempo e que esteja bem longe da qualidade do seu personagem principal, é muito legal de revê-la, muito legal mesmo. Porque All About Evil faz isso. Ele faz uma grande homenagem a grandes clássicos do terror. Entenda que quando a Deborah está gravando seus filmes, com isso entenda, ela está matando alguém, sabe? Sempre que ela vai gravar, ela vai estar matando alguém. Ela traz referências a grandes clássicos do terror e também a filmes B. Então você vai ter também, por exemplo, homenagens a filmes da Hammer. Sabe? Quem assiste muito terror, quem tem muita bagagem, vai notar de cara as inúmeras referências que esse filme traz. E isso é o que é o mais legal nele. Ele é uma belíssima homenagem a vários tipos de filme. E tem performances super exageradas ali, que para mim mostram que All About Evil consegue ser um belíssimo exemplo de filmes de terror com comédia que ainda funcionam. Porque é um subgênero, né? Tão legal, mas que hoje em dia é tão mal explorado. São pouquíssimos filmes de terror com comédia que funcionam. Mas All About Evil foi sensacional, foi muito inusitado. Então é uma comédia de terror que vale muito a pena ser vista, porque presta uma homenagem muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje eu fiz muita coisa no improviso, então eu espero que tenha ficado bom. Né? Foi mal aí se eu errei algumas coisas, se eu gaguejei, mas quis improvisar um pouco no vídeo e eu espero que tenha ficado legal. Eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos, muito obrigado e até a próxima.